Olá, crianças, bom dia! Bom, hoje tem um assunto muito legal para a gente estudar. É a respeito das plantas, é a unidade 5 do nosso livro de ciências. Nós vamos abrir na página 73 e vamos continuar o estudo até a página 80, combinado? Olha só, logo de cara a gente vê uma imagem muito interessante. Essa pessoa aí, ela é o David Latimer, né? E é a sua garrafa com plantas. Elas foram plantadas nesse recipiente aí, nessa garrafa, em 1960 e desde 1972 são mantidas no recipiente fechado sem adição de água, tá? Olha só. Então, o que acontece? Nós temos umas perguntas, vamos observar essa imagem muito interessante. A gente está vendo que essas plantas estão verdinhas, estão vivas, né? E a gente vai se perguntar um pouquinho aqui, de que a maioria das plantas precisa para viver? Nós sabemos, né, que as plantas, para viver, elas têm muita importância, o ar para as plantas, a água, o solo e a luz, né? Tudo isso é muito importante para a sobrevivência das plantas. Olha só, de onde a planta que do David obtém o alimento de que precisa para viver? Bom, nós nos alimentamos, né, de comida. A gente come, né, folhas, coisas que vêm de plantas, cereais, grãos, frutas, né, legumes. E as plantas, será que elas se alimentam também como a gente? Nós sabemos que não, né? Elas não comem uma comida como a gente. Elas se alimentam, porque todos os seres vivos precisam se alimentar para viver, tá? Mas como é que elas obtêm o alimento de que elas precisam se elas estão aí fechadinhas dentro desse vidro, tá? Nós vamos estudar nas próximas páginas e vamos entender e vamos compreender, né, que as plantas elas passam por um processo que elas fabricam o seu alimento, tá certo? Então a planta, ela passa por um processo chamado de fotossíntese, onde elas fabricam seu alimento. E para fabricar esse alimento, elas precisam de ingredientes, né? Como se fosse um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente não coloca farinha, água, açúcar, fermento. Então, as plantas também fabricam seu alimento num processo que se chama fotossíntese, tá bom? Então, esse alimento a planta fabrica, mas ela precisa dos ingredientes que a gente viu agora, quais são eles, né? Como é que essa planta ela obtém o gás oxigênio e a água de que precisa para viver se o garrafão está fechado? Boa pergunta, né? Bom, para essa pergunta, a gente tem que pensar no seguinte, que esse recipiente aí, esse garrafão, ele foi fechado, né? Mas antes dele ser fechado, a planta, ela foi colocada aí dentro, né? Foi colocada a terra, tá? O solo, no caso, e essa planta, ela recebeu água, tá? Antes de fechar o garrafão, foi jogado água aí dentro, né? Então, o garrafão ele foi fechado. As plantas, né, elas também passam por um processo de respiração e transpiração. E aí o que acontece? Se a planta ela tá aí dentro, essa tampa que foi colocada lá em cima do garrafão, ela vai impedir que saia, né, o que está aí dentro. Vai impedir que o oxigênio saia, que a água, né, saia. Então, o solo ele foi umedecido antes de ser tampado, o garrafão, tá? A planta, todas as plantas, elas absorvem pelas raízes a água que está presente lá no solo. Mas o que acontece? Ela devolve parte dessa água para o ambiente da garrafa durante o processo de transpiração. Nós também transpiramos, não é? A gente não tem o suor que sai do nosso corpo? Então a planta ela também transpira e aí essa água que está na planta ela é devolvida, né, para o ambiente, ficando disponível para ela ser novamente absorvida, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nesses assuntos da questão
da fotossíntese, da transpiração e respiração, porque a gente vai falar mais na frente sobre tudo isso. Mas é só para a gente parar um pouquinho para pensar. A gente olha essa imagem e imagina que uma planta não sobreviveria dentro de um garrafão fechado, né? Sem abrir, sem colocar mais água lá dentro, tá? Bom, a gente está vendo também uma característica interessante e importante da gente pensar é que esse garrafão, ele é transparente e ele recebe a luz solar, ele recebe a luz. A luz também ela é um ingrediente que as plantas precisam, tá? A gente vai estudar mais na frente que para viver as plantas precisam da luz também, além da água que a gente falou, além do ar, tá? Do solo. Então são esses ingredientes e a gente vai estudar agora. Vamos passar para a próxima página que a gente vai aprofundando mais nessas questões aí, ó. A primeira está falando sobre a respiração e transpiração. Olha só, a gente estava falando nisso antes, né? Olha, inspire e respire profundamente. Agora responda as questões a seguir. Como ocorre a respiração do ser humano? Né? Nós, seres humanos, nós também respiramos. A gente absorve o que está ao nosso redor, né? E aí a gente expira, a gente solta. A gente faz isso sem nem pensar, sem nem perceber. E será que as plantas também respiram? Em caso afirmativo, como é que você acha que essa respiração acontece? Elas não têm nariz, né? Elas não têm pulmão, igual os seres humanos. Mas a respiração ela é um processo essencial, muito importante para a maioria dos seres vivos, inclusive as plantas. Veja a seguir. Olha só, vocês estão vendo aí uma árvore, né? Uma árvore muito bonita, toda verdinha. E aí foi feita uma foto, né, de uma parte dessa planta. Nessa parte, que é a folha que a gente está vendo, aí depois pegou uma folha e ainda, olha só, aumentou mais ainda o tamanho da folha para a gente conseguir enxergar isso aí. Enxergar o que, professora? Enxergar que existe também, assim como os seres humanos, né, fazem a respiração e há uma troca de gases, há também troca de gases entre a planta e o ambiente, principalmente nas folhas. As folhas das plantas possuem uma estrutura chamada de estômato, tá? Os estômatos é onde ocorrem as trocas de gases. Os estômatos, eles possuem uma abertura que se abre e fecha, e é por meio dessa abertura que o gás oxigênio presente no ar entra na folha e o gás carbônico é eliminado da planta para o ambiente. A gente está falando aqui dois tipos de gases, oxigênio e gás carbônico. Então, olha só, a planta nessa estrutura aí, nesse desenho que a gente está vendo, olha só, é um estômato, é uma imagem obtida por um aparelho chamado microscópio, onde aumentou cerca de 4.400 vezes o tamanho, tá? E colocou uma cor para a gente conseguir ver melhor. Então, o que acontece? O oxigênio presente no ar, ele entra na folha e o gás carbônico, ele é eliminado. Olha só, a gente está mostrando então respiração também nas plantas, né? Então há a respiração, há essa troca de gases entre a planta e o ambiente, tá? Principalmente nas folhas. As plantas também liberam água para o ambiente, principalmente por meio das folhas. Esse processo é chamado de transpiração, né? Nós transpiramos pela nossa pele, né? A nossa pele transpira, a gente tem uns buraquinhos também muito pequenininhos chamados poros, por onde sai, né, o nosso suor. Já na planta, esse processo de transpiração ele acontece principalmente nas folhas. Olha lá, um outro desenho. Parte da água absorvida pela raiz da planta é eliminada. Olha só, a gente está nesse outro lado aqui. Parte é eliminada para o ambiente por meio da transpiração. Então, o que a planta absorveu de água, ela vai ser devolvida para o ambiente por meio da transpiração. A água, essa água, ela é eliminada principalmente por meio dos estômatos também, ó. Estamos falando da mesma coisa, os estômatos, sob a forma de vapor de água, tá? Esse vaporzinho de água, a gente não consegue enxergar ele saindo, né? Ele é um processo que acontece, mas a gente não consegue ver, tá?
Olha aí a imagem do estômago ampliada de novo, né? Para a gente ver que tá vendo essas setinhas? Tá mostrando o vaporzinho saindo do estômago, tá bom? E lá no outro lado a gente viu uma seta vermelha e uma rosa mostrando as trocas de gases, tá bom? Bom, olha só essa folha aí que a gente está vendo de um morangueiro. O morangueiro é o pé de quê? De morango, não é? Quando o solo está bastante úmido e a transpiração nas plantas está reduzida, pode ocorrer a formação de umas gotículas de água na borda das folhas de algumas plantas. Esse processo é chamado gutação. Olha só, eu acho até legal, né, que o nome lembra gota, gutação lembra gota. Então, às vezes a gente vê nas folhas umas gotinhas, né? Essa gotinha é um processo, é o processo de transpiração da folha. E ele recebe o nome de gutação. Olha só o que a gente está aprendendo aqui nessas duas páginas, tanta coisa interessante, né? Então, olha só, vamos voltar lá para aquela nossa foto do início e a gente vai perceber que existe troca de gases, né? E existe transpiração da planta, ou seja, o que a planta retirou de água do solo, ela devolve transpirando. Então, as plantas respiram, sim, respiram, né? E também transpiram. Então, ali, como ser humano, a gente respira e transpira. As plantas também respiram e transpiram. Quando a gente respira, a gente tem a troca de gases, oxigênio e gás carbônico, um entra, o outro sai. E na transpiração, a água que a planta retirou, ela sai na forma de vaporzinho, tá? Ela é um vapor, ela sai na forma de vapor. Então, quando acumula essas gotinhas, né? Quando a planta está muito úmida, tem muita água no solo, essas gotinhas costumam ficar nas folhas e é o processo chamado de gutação. Então, nós aprendemos agora duas coisas importantes em relação às plantas, todas que existem, tá? Elas respiram e transpiram, ok? Vamos passar então para a próxima página. A gente vai agora, tem umas atividades na 76 e na 77, tá? Que é assim: investigue e aprenda. Aí nós temos aí. Vou precisar de um vaso de planta, um saco transparente e um pedaço de barbante. E olha a imagem. Primeiro a gente envolve um galho da planta com um saco de plástico amarrando com barbante. Só tem que ser com cuidado também para não, né, não matar a plantinha, não quebrar. E depois, olha só, a gente está observando a imagem. E olha a etapa B. Coloque o vaso em um local que receba incidência direta de luz solar. Deixe-o nesse local por algumas horas e veja o que acontece. E aí a gente verifica o que acontece, né? Relatando o que observei. O que se formou nas paredes do saco plástico após realizar a etapa B? E por que você acha que isso aconteceu? Então, olha só. A gente vai observar, tá? Quando a gente fizer essa experiência, que no saquinho plástico vai acontecer uma coisa, vão se formar algumas coisas lá, vão aparecer algumas coisas daquilo que a gente estudou, que é a questão da transpiração. A gente vai conseguir enxergar as plantas, né, devolvendo a água e transpirando aquelas gotículas, tá? Então vocês vão fazer, vão observar se isso vai acontecer. Aí comparar as respostas, a gente já está conversando aqui, né? Já que nós não temos como comparar com os colegas, a gente já está concluindo a atividade aqui, conversando e concluindo, tá? Retorne à questão inicial dessa sessão e relacione o que você observou dessa atividade com a sua resposta. Se necessário, altere ou complemente. Então, é isso que a gente está fazendo, retomando com a questão como podemos perceber a transpiração de uma planta. Então, fazendo esse experimento, a gente consegue perceber, tá? A outra lá que está com o galinho sem estar lá dentro do saco, isso não vai acontecer, a gente não vai conseguir perceber. A gente conseguiu perceber na outra, por quê? Porque a gente fechou, né? Não deixou sair o vapor. O vapor ficou o quê? Ficou preso e aí ele, quando ele saiu, o vaporzinho, ele ficou ali, ó, no saquinho e a gente conseguiu ver. Vamos lá para o outro lado.
Interessante essa experiência, se vocês puderem fazer com cuidado para não machucar a planta, façam. Pratique e aprenda. Utilize o quadro ao lado para decifrar os códigos e responder às questões. Olha lá, nós temos um A, um B, um C e um D, e com as outras letras também. Tem uma combinaçãozinha aí. E aí nós temos aqui, os cactos apresentam folhas modificadas em formato de espinhos, que ajudam a evitar a perda excessiva de água para o ambiente. Nos cactos, a principal parte responsável pela respiração é o... Então, olha só. As folhas, na verdade, do cacto são os espinhos. Como os cactos ficam em lugares muito quentes e muito secos, onde não tem muita água para eles tomarem, não chove muito, então eles não podem ficar perdendo água, senão eles vão morrer, né? Então, para não perder a água, eles têm que ter essa proteção, que é, no caso, os espinhos. Agora, nos cactos, a respiração, ela acontece em um lugar. A gente vai olhar essa combinação aí de letras C2. Então, vamos ver qual é a letra e a gente vai descobrir onde é que acontece a respiração nos cactos, tá? Aqui a gente está vendo também o mandacaru, que ele pode atingir cerca de 7 metros de altura, né? Fica bem alto, né? Muito grande, tá bom? Algumas plantas na letra B, como a mostrada ao lado, apresentam estruturas semelhantes a pelos nas folhas. Essas estruturas ajudam a reduzir a perda de água para o ambiente, o qual geralmente apresenta escassez de água. Essas estruturas são chamadas de, olha só, escassez de água significa um lugar que tem pouca água, tá? Então a gente está vendo uma planta adulta aí, e as estruturas que parecem uns pelinhos que ajudam a reduzir a perda da água. Igual o cacto, que os espinhos têm essa função, aqui no caso, nas folhas, tem também esses pelinhos que ajudam a manter a água, tá? E eles têm um nome, essas estruturas. A gente vai descobrir agora. Vai olhar lá a combinação de letras e números e vai descobrir como é que é o nome dessa estrutura que ajuda a manter a água dentro da plantinha, tá bom? Nós vamos descobrir, é uma informação a mais, certo? Vamos passar agora e vamos falar sobre a alimentação das plantas. Isso aqui também é legal de falar. Alimentação, as plantas se alimentando, comendo. Como é que elas comem? Como é que elas se alimentam? As plantas estabelecem diversas relações com o ambiente e com os demais seres vivos. Muitas delas servem de alimento para diferentes animais. De onde as plantas obtêm o seu alimento? Então, olha só, elas se alimentam, porque senão elas não cresceriam, elas não viveriam por muito tempo. Mas de onde elas têm o seu alimento? Nós nos alimentamos de plantas, né? Várias coisas da nossa alimentação, né, vêm das plantas. Então, aí nós vamos ver aqui, a partir dessa imagem, uma explicação aqui. Então, vamos observar. Olha, as plantas, elas absorvem água, ar e luz solar do ambiente. Esses componentes são utilizados pela planta num processo chamado fotossíntese. Então, pessoal, esses que eu acabei de falar agora, a água, o ar e a luz solar, eles são os ingredientes, né, em que a planta vai fazer um processo que é chamado de fotossíntese. Eu gosto de comparar esse processo como se a gente fosse um processo para realizar, por exemplo, um bolo pronto. Né? Um bolo, a gente compra ele pronto, mas para ele ser feito, ele precisou de ingredientes, tá? Então, esse processo de fabricação do alimento se chama fotossíntese, e os ingredientes para fazer a fotossíntese são esses, tá? Nesse processo aí de fotossíntese, a água e o gás carbônico, eles são transformados em um tipo de açúcar, que serve de alimento para as plantas. Tá? Então, nesse processo vai surgir um tipo de açúcar que é o alimento das plantas.
Veja a seguir o esquema representando o processo de fotossíntese. Para isso, leia os textos seguindo a ordem numérica crescente de 1 a 5. Então, vamos ver como é que é essa fabricação do alimento? Primeira coisa, o gás carbônico, número 1, ele é absorvido pelo ambiente por meio dos estômatos presentes principalmente nas folhas. Lembra que ampliou a folha e a gente viu que o gás entra e sai pelo estômato que está lá na folha? Então, ele é absorvido, o gás carbônico, pelos estômato. Esse é um dos ingredientes, tá? Então, olha lá, o ingredientezinho saiu do ar e ficou lá na folhinha. E agora, professora? Só o gás carbônico já é o alimento? Não. Vamos ao número 2. Ah, tá mostrando as raízes, elas estão retirando a água e os sais minerais e levando até a folha, passa pelo caule da árvore até chegar na folha. Então, parece que esse processo aí de fabricação do alimento é feito na folha. Começou com ela tirando o gás carbônico, que é o primeiro ingrediente, depois, ó, lá na raiz tirou a água, que é outro ingrediente, e os sais minerais, absorvidos pela raiz e não fica na raiz não, vai seguindo pelo caule até chegar na folha. E agora, o que que acontece na folha? As folhas, elas são as principais partes da planta onde ocorre o processo da fotossíntese. É nelas que se encontra a maior parte de um pigmento verde chamado de clorofila, responsável por captar a luz solar. Todas as plantas, né, verdes, as folhas são verdes por conta da clorofila. A clorofila é quem pega o outro ingrediente, que é a luz solar. Então, olha só, o tanto de ingrediente para fazer o nosso bolo, que é a comidinha da planta lá na folha. A gente precisou de gás carbônico, que foi a folha que pegou. A gente precisou de água e sais minerais, que são absorvidos pela raiz e vai até a folha. E a gente precisou de luz solar, tá? A luz solar, né, a gente conseguiu porque lá na folha tem uma substância chamada clorofila que vai pegar a luz solar, que é o outro ingrediente. Com a participação da luz solar, olha lá o desenho da folhinha. Olha o que que acontece. A água e o gás carbônico são transformados em açúcar. Lembra que eu falei que a comidinha da planta é um açúcar que serve de alimento para elas, né? E depois esse alimento ele é distribuído para as demais partes da planta por meio do caule. Ou seja, não adianta nada eu fazer o meu bolo e ele ficar lá na forma, né? Depois todo mundo não tem que comer. As outras partes da planta também têm que receber o alimento para conseguir crescer, né? Então, o alimento, esse processo acontece na folha, mas ele não para lá. O alimento não é o açúcar que a gente come em casa, que tem lá dentro da folha, não. Esse alimento, ele recebe o nome de seiva elaborada, tá? Esse alimento que está lá na folha, ele tem que ir para as outras partes da plantinha, porque senão ela não vai ficar forte, né? É igual a gente não come, a comida ela não fica só no estômago, né? A comida que a gente come, a gente tira dela as vitaminas, os sais minerais e vai para todas as células do nosso corpo. Com a planta, a mesma coisa, é fabricado e depois é distribuído para todas as partes do nosso corpo, tá bom? Durante a fotossíntese, ocorre a formação de gás oxigênio, que é liberado para o meio ambiente por meio dos estômatos. Então, uma coisa que acontece na fotossíntese é a formação do oxigênio. E o oxigênio, não sei se vocês já pararam para pensar, se vocês sabem disso, mas o oxigênio é o gás que nós, seres humanos, precisamos durante a nossa respiração. É o gás que nós precisamos. Então, a planta lá, quando ela faz a fotossíntese, ela também forma o gás oxigênio. E esse gás não fica preso dela. O estômago, ele solta na respiração da planta, ele solta o oxigênio para o meio ambiente, tá bom? Essa é uma grande importância das plantas, se a gente parar para pensar, né?
Porque nós precisamos de oxigênio, então nós precisamos das plantas. As plantas fabricam oxigênio, né? No processo de fotossíntese, elas fabricam e liberam para o meio ambiente. Então, parte do alimento produzido por meio da fotossíntese fica armazenado na planta e pode ser utilizado por outros seres vivos que se alimentam das plantas. Então, nós, quando estamos nos alimentando das plantas, né, uma planta de qualidade, né, porque ela produziu o seu alimento, tá? Então, isso que a planta produz fica armazenado dentro dela. E quem vai comer a planta vai estar comendo o que a planta produziu, tá? Então, quando a gente está se alimentando da planta, a gente está se alimentando do alimento que ela também produziu. Só que tem aqui uma coisa curiosa aqui embaixo, uma curiosidade dizendo que algumas plantas não realizam fotossíntese. Olha só. E aqui um exemplo, a gente está vendo aqui o cipó-chumbo. Essa é uma planta que não realiza fotossíntese. Por que não, professora? Porque ela absorve de outras plantas o alimento que ela necessita para sobreviver e se desenvolver. Por isso, o cipó-chumbo é considerado uma planta parasita. Nessa relação, o cipó prejudica a outra planta, pois ele retira dela parte dos nutrientes. Então, olha só, um parasita é assim. Por exemplo, a gente tem o piolho. Ele é um parasita e ele se alimenta, né, de outro ser vivo. Ele fica na cabeça, vai sugando o sangue da pessoa, não é? O cipó-chumbo, a mesma coisa. Ele vai lá numa planta que fez todo esse trabalho de fabricar o alimento, que teve todo esse trabalho de fazer. Aí ele vai lá e ele pega o alimento prontinho e fica para ele, retira para ele os nutrientes, tá? Isso é bom para a planta? Para outra plantinha? Não, né? Porque tá tirando dela o alimento, tá? Né? Está o quê? Tá prejudicando essa planta, tá? Então, por isso ela é considerada uma planta parasita, tá? Todo parasita é assim, né? O parasita ele fica ali com as plantas para retirar, né, o que elas têm. E para finalizar, a gente vai para a página 80, que está assim: pratique e aprenda. A Lavínia colocou um vaso com uma planta dentro de uma caixa de papelão fechada. Essa caixa apresentava uma abertura na lateral. A caixa de papelão com a planta ficou em um local em que recebia luz solar e todos os dias a Lavínia umedecia o solo do vaso da planta. Veja o que aconteceu. Então, olha lá, as imagens no primeiro dia e após alguns dias o que aconteceu. Ela colocou a plantinha lá dentro, fez um furinho e por esse furinho a luz recebia a luz solar e todo dia ela ia lá e molhava, tá? Então, o que aconteceu com a planta há alguns dias e por que você acha que isso aconteceu? Né? A gente viu que a planta não morreu não, né? Parece que ela se desenvolveu. E o que aconteceu? Ela se desenvolveu e ela se desenvolveu para o lado onde tem a abertura. Por que será que ela foi para esse buraquinho onde era aberto? O que ela estava procurando ali, né? O que é importante para a planta e aí ela foi procurar lá nesse buraquinho? A gente vai responder aí. Qual é a importância do buraco lateral na caixa de papelão para a planta do vaso, tá? O que esse buraquinho permite que entre na caixa, tá? Então a planta precisa de ingredientes, né? Esse acesso aí é um acesso que vai entrar o quê? E esse ingredientezinho que vai entrar, ele é necessário para a planta, para o seu desenvolvimento? Então a gente vai escrever aí nessas linhas a nossa resposta, tá? E para terminar, tá assim: se a caixa de papelão não tivesse a abertura na lateral, o que provavelmente aconteceria com a planta? E por que isso aconteceria? Será que se a gente não tivesse colocado essa abertura lateral, se ela não tivesse colocado, seria um lugar adequado para a planta se desenvolver, para ela crescer? Eu acho que não, né? Eu tenho certeza que não.
Porque as plantas elas precisam de um ingrediente que aí não teria, que é no caso o quê? A luz solar. A gente viu que a luz solar é um dos ingredientes que a planta produz o seu alimento, e as plantas precisam se alimentar para crescer e crescer saudáveis. Então, aqui a gente está vendo que as plantas, né? Se a gente não tivesse feito a abertura, se a menininha não tivesse, provavelmente a planta o quê? Ela poderia até o quê? Até morrer, né? Porque ela precisa de uma coisa que não teria, né, como ela conseguir. Não teria luz solar para produzir o alimento dela. Bom, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula de ciências a gente vai falar um pouco da reprodução, tá bom? Até a página 80 vocês podem fazer essas atividades, fotografar, principalmente essas páginas onde tem coisa para fazer, vão tirar foto e mandar na plataforma, tá? Então, acabamos de aprender sobre a respiração, a transpiração e a alimentação das plantas. Qualquer dúvida, vejam o vídeo novamente e podem perguntar se tiverem dúvida, tá bom?